Sou Antônio Lodo, engenheiro agrônomo, 28 anos de formado e atuo como consultor em uma região bem extensa hoje, mas sou natural de Barretos, São Paulo, para quem não me conhece. É um prazer enorme estar falando para vocês, é um prazer enorme ter sido convidado pelo Grupo Gás para esse evento. Quero agradecer aqui o Rogério Viana, a presença da pessoa dele, Eduardo Martins. E quero dizer que também é um prazer muito grande estar falando para vocês, técnicos, professores, mestres, agricultores, estudantes, que todos estão interessados nesse assunto, em saber o que está acontecendo. E, para isso, eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês. E, na verdade, a minha história é no campo, né? Mas eu vou falar um pouquinho como isso tudo aconteceu, para vocês entenderem o porquê que eu estou aqui hoje falando de rochagem, de pó de rocha, tá ok? Sem inovar. E o caminho das pedras aí não é o caminho da rochagem. Tá. É o caminho do Antônio Lodo. E como que eu cheguei aqui, como que eu comecei a falar em pó de rocha, biológico, como que a minha consultoria mudou o rumo. Em uma determinada época, eu estava como gerente agrícola de uma empresa, uma grande empresa agrícola. Vou ser bem breve, mas para vocês entenderem o que aconteceu. E por um tempo, a empresa passou por uma situação financeira complicada, e eu cheguei num momento de ter que plantar 5.000 e poucos hectares de soja sem adubação química. Tudo planejado, 5.000 hectares de campo de semente. E chegou um momento que não tinha como eu plantar se não fosse plantar sem adubo. E eu tive que efetuar o plantio de uma forma não costumeira em toda a minha vida profissional. E daí eu me recorri ao que eu tinha na minha mão, que era, no momento, biologia, que eu já apostava em biologia. Eu tinha vários produtos biológicos. Tinha, na época, um produto chamado microgel em todos os tanques da empresa, que estavam espalhados. Eu tinha muita área de areia. E isso aí foi com que eu toquei a lavoura. Tinha os inseticidas, os fungicidas, tudo, não tinha milagre, não tem milagre. Mas, no final, falando bem resumido, eu me safei, saí bem, tivemos uma produção um pouco acima de 50 sacas por hectare, e 1.850 hectares de muita areia, que tinha nesses 5.000 e pouquinho. Resumidamente, isso aí me fez repensar toda a minha vida profissional, como que aconteceu aquilo, como que eu consegui ter lavouras até acima de 70 sacos em um talhão de 340 hectares. E eu fiquei, confesso para você, por muito tempo pensando muito naquilo, como que isso pode acontecer de uma forma inédita. Tá? Passado daí, eu voltei para a consultoria, que é onde eu tinha saído, e comecei a ser visto dessa forma, como um agrônomo do biológico, um agrônomo que fazia um negócio desse jeito. As coisas evoluíram muito rápido. Eu tenho aqui presente o produtor que me deu a oportunidade, o Rodrigo, e ele apostou comigo nessa ideia de biológico. A gente começou a plantar a lavoura dele com biológico, não tiramos o pé do que ele já fazia, mas começamos a introduzir outras técnicas. E logo nesse primeiro plantio eu recebi uma ligação dizendo que ia ter um dia de campo em Mineiros. E o cara falou: você está fazendo uns negócios meio maluco aí, o cara que me ligou. E vai ter um dia de campo em Mineiros e os caras estão usando pó de pedra lá. Você não topa ir lá? Eu falei: topo, e sim, eu vou lá ver isso aí. E isso foi um dia antes, eu e o Rodrigo fomos para Mineiro, e chegamos lá, ouvimos o Bisão, o Rogério Viana, o Dr. Éder, tudo falar em pó de rocha. E aí daí a gente começou, na viagem, como que a gente vai fazer? Vamos colocar isso, como é que a gente vai... Tinha toda a dificuldade, né, de trazer isso para a nossa região, não tinha nenhum preparo, não tinha ninguém que fizesse nada, a gente nem sabia de onde tirar a rocha para levar para a nossa propriedade lá, do Rodrigo, e fomos buscar os caminhos. E já no primeiro ano, a gente buscamos um pó de rocha lá em Aparecida de Goiânia, fizemos uma área de 35 hectares, onde tinha
A gente colocou um basalto da região, o rapaz arrumou um pouco para a gente, não com tanta qualidade, mas na época arrumou um pouquinho. E nós fizemos um primeiro dia de campo, lá ficou legal, a gente achou que deveria ir em frente. Convidei o professor Bernardo, na oportunidade, está aqui presente também. Muita gente interessada estava lá no assunto esse dia, nesse assunto. Eu falei sobre variedades de soja, o Bisão estava lá também, falou sobre rochagem. E aí a gente começou a colher os primeiros resultados. Essa é a área convencional do produtor, eu estou na frente aqui. E a gente fez uma comparação nesse primeiro ano, né? Soja, MAP mais cloreto. Rodrigo é um produtor que trabalha com os custos bem à mão. Ele faz um investimento bem baixo na lavoura dele, sabe dos riscos que corre o produtor. E a gente teve uma produção muito boa, 59 e alguma coisinha aqui, contra 50 na área convencional dele, com cloreto e MAP. Aquilo nos deu uma motivação muito grande. A gente mantém essa área aqui até hoje, né? Ela já inteirou 4 safras, né? Soja, sorgo. E começamos a prestar muito atenção no assunto. Uma coisa que eu já vou chamar a atenção para vocês é que não é a minha receita hoje, mas olhem aqui, ó. A gente não tem adubação. Então, a gente não tem aquilo que eu falo sempre, a gente não tem aquela obrigação. Consegue falar para a gente o que tem lá? Com óculos? Desculpa, está meio ruim mesmo. Aqui é basalto mais micaxisto, 3,5, 3,5. Tá? Aqui é MAP mais cloreto, tá bem ruim. É 80 de MAP, 60 de MAP e 80 de cloreto. Tá? E aqui no sorgo é 40 de MAP. Depois volta aqui 60, 80 e 40. As produções também estão bem apagadas, né? Mas, resumindo, o que a gente tem que olhar aqui, ó, que eu tenho que, toda a safra, apesar do custo do Rodrigo ser bem baixo, a gente vai acumulando investimentos obrigatórios. Tá? E quando a gente está lá, ó, de novo, não é a minha receita, hoje a gente tem outro modelo, mas isso aqui ficou de propósito, a gente consegue plantar e plantar com equilíbrio de produção, inclusive com sustentabilidade de retorno. Tá ok? Então, isso foi um experimento que, hoje, a decisão nossa para uma área lá de 440 hectares é essa aqui, ó, 5 toneladas de basalto. Aí as coisas mudaram, 2 anos se passaram, as pedreiras da região começaram a se mobilizar, todo esse trabalho, toda essa conversa aí de pó de rocha, todo mundo ouvindo falar. Então, a gente já era para ter sido isso o ano passado, mas a gente não conseguiu. E por que a gente tem que conseguir uma pedra da nossa região? Porque a gente tem que trabalhar com custo também. Então, quando você trabalha com uma pedra da região, olha lá, R$50 tonelada posto na fazenda. Para incrementar e para fazer a composição de rocha, nós pegamos e colocamos 2 toneladas. Com a adubação dele, desse ano, nós vamos ter um custo de R$664 por hectare, com muito equilíbrio no sistema, com muito equilíbrio financeiro, inclusive. Vamos trabalhar com uma tranquilidade enorme aí de custo. Aí, eu coloquei isso aqui, ó, para dizer que, às vezes, a gente quer colocar pó de rocha, a gente quer colocar alguma coisa no nosso sistema, e a gente não olha as outras coisas do sistema. Uma das coisas que a gente tem que olhar muito, como que está o nosso solo? Como é que está isso? Como é que está a nossa situação agrícola para receber esse pó de rocha? Ou para receber qualquer outro tratamento que a gente vai fazer, antes da gente querer culpar alguma coisa que vai entrar no sistema. Então, no caso, ó, uma decisão tomada. Nós estamos escarificando a área. Tá? E porque o Rodrigo, junto comigo, entendeu que nós precisamos de escarificar a área dele. Então, isso independe de pó de rocha. E por que tem que chegar nisso aqui? Já abordei esse tema muitas vezes, porque nós não temos plantio direto. O Rodrigo não tem, e eu acredito que a maior parte da agricultura brasileira não tem plantio direto. Nós temos cultivo mínimo. Nós temos plantio em cima de sucessão.
Nós plantamos soja, milho, soja, sorgo, soja, milho, soja, sorgo. Tem exceções, tem pessoas que fazem a coisa certa. E aí nós não protegemos o solo o ano todo. Estamos sujeitos a uma situação de compactação superficial. E o sistema começa a dar errado, a gente quer logo pôr culpa no que a gente está fazendo de novo. No que a gente fez de mudança. Então, a gente tem que olhar isso aqui muito. Então, fiz questão de colocar isso aqui. Rodrigo é um agricultor consciente, logo entendeu o que estava acontecendo. A gente nem tinha aplicado pó de rocha nessa área, está aplicando agora. Então, ele já entendeu que a gente tinha que tomar uma outra decisão. Então, a agricultura é feita de várias decisões. A gente está implantando rochagem, aqui está a ardósia, aqui está o basalto, mas tem um custo, trabalhamos com custo, mas olhando para outros lados da agricultura também. Tá? Nesse dia de campo aí, estava presente pessoas de várias regiões, o pessoal estava de longe, Olivier Cabanelas está aqui, obrigado, Olivier. Tinha pessoal de Pompéu, tinha pessoal de Araxá, de outras regiões lá, e pessoas essas que já estavam buscando o caminho, que já estavam atrás dessa informação, que queriam inserir esse sistema na propriedade deles. E daí surgiu parcerias, e uma das parcerias foi com o Olivier, na Fazenda Buriti do Cordovil, em Papagaios, e a gente implantou esse sistema, e logo no primeiro ano, que o Olivier já estava fazendo rochagem na propriedade dele, já estava fazendo biológico, aí pegou o meu conhecimento, e logo no primeiro ano, a gente teve um resultado muito bom, com 72,35 sacos por hectare, 0 de adubação químico, o Oliveira não usou nada, uma aplicação só para percevejo, 0 de fungicida, e aqui, ó, eu sempre gosto de mostrar isso aqui, ó. Olha o custo. Esse é o eu não estou falando do custo do pó de rocha já, estou falando do custo da lavoura dele. Isso aqui, ele tem que produzir 25 sacas por hectare para pagar a conta. 25, entre 25 e 26, 27 sacos por hectare para pagar a conta. De novo, isso é um ponto a ser considerado para a gente não trabalhar com a corda no pescoço todos os dias. Não trabalhar na dependência todos os dias. Podemos fazer melhor? Podemos fazer melhor. Mas esse é um número que nos indica que a gente não precisa de trabalhar com a corda no pescoço. Como na agricultura convencional, que a gente sempre trabalhou, que eu sempre pratiquei a minha vida inteira. Tá? Hoje, o Olivier, depois dessa lavoura, está com a lavoura de milho, né? Maravilhosa. Quando o Olivier quis plantar essa lavoura aqui, sem 0 de adubo, 0 de tratamento de semente, eu fui contra ele, ele sabe da minha opinião. Vamos fazer alguma coisa. O Olivier não quis, teimou, bateu o pé comigo, ganhou a teima. Está aqui o resultado. E o que a gente vê, um dos motivos que o Olivier ganhou a teima, olha aqui, ó. Ele tem vida no solo. Ele cuida realmente do solo, ele tem ciúme do solo. Ele briga por esse solo. E aí, é toda a diferença. Olha aqui o que ele usou, contrariado. 100 kg de sulfato de amônia nesse milho de adubação química. Que para mim também é inédito. Para mim também é muita novidade. Eu acabei de dizer para vocês, eu fiquei a minha vida inteira, 25 anos de profissional, usando o lado contrário, pensando do lado contrário. Tá? Hoje ele tem um milho que a gente não tem o resultado de colheita ainda, está próximo, tá? Mas que tem um custo muito baixo, tem 0 de inseticida químico, 0 de fungicida químico, e é uma parceria muito saudável para o solo, e que eu tenho certeza que o preço do milho pode ir a R$20, que o Olivier paga a conta. E sobra muito dinheiro. Esse é o risco que nós temos que parar de correr. Nós corremos 2 riscos seríssimos que a gente não vê. É o risco da commodity e o risco do clima. E esse risco não tem como a gente mexer. A gente mexe alguma coisinha aí, se acertar um negócio na veia, um contrato na veia. Agora, as outras coisas, a gente fica sempre tentando produzir 200 sacos de milho, 300 sacos de milho, 80 sacos de soja para contar. Mas a que custo, a que risco que nós estamos colocando a empresa nessa situação? Eu tenho que passar meio rápido, dá para falar muita coisa, mas... É irrigado esse milho? Esse milho é irrigado. Tá? Essas áreas de
de Papagaios e Pompéu, as 2 áreas são irrigadas, que é essa que eu vou mostrar agora. Entrou também nessa consultoria, entrou a CRP Agropecuária, que é de Pompéu, e nós entramos com soja, como entrou com Olivier, na mesma época, tá? Aqui, Olivier já tinha um trabalho, aqui em Pompéu já não tinha um trabalho, apesar deles serem produtores de pó de ardósia, eles são produtores de ardósia, eles têm uma empresa chamada Micapel. Aqui eles não usavam rochagem nas lavouras deles. São pivôs muito equilibrados, eles fazem uma agricultura muito profissional, muito empreendedora, mas nunca tinham usado pó de rocha. Com a minha contratação, eles começaram a usar pó de rocha e biológico em uma área da propriedade de aproximadamente 200 hectares, que era para conhecer o sistema. O total de área plantada e irrigada deles é 1.180 hectares. Tá? E já no primeiro ano, a gente teve um resultado muito grande. No total de 4 pivôs, de novo, estou falando, são pivôs ricos, né? Mas que, naquele momento, saiu totalmente do sistema do produtor. Ele não jogou adubo de plantio, ele não jogou cloreto de potássio, ele não jogou MAP. E essas áreas dele saiu com uma aplicação de fungicida e uma de inseticida. E ele teve um resultado de 89,6 na média dos 4 pivôs. Mas independente, de novo, independente do resultado, isso aqui é o que me importa. O Olivier estava aqui, ó. Eles estão aqui. E aí fica fácil de pagar a conta. Nós não trabalhamos só para pagar a conta, mas eu estou falando de risco. Tá? Esse é o pivô convencional deles, também, 4 pivôs. A gente comparou 4 com 4, mais ou menos a mesma área, 79 e uns quebradinhos. E aqui, de novo, ó, como ele já teve que usar adubação, fez todos os tratamentos fitossanitários, não entrou biológico nesse manejo deles, já tem que produzir 40 e pouquinho saco para poder pagar esse custo, ok? E depois disso, veio a programação do milho, eles são produtores de leite também, e independente disso, produzem muito milho. A gente já vinha observando, esse milho também a gente trabalhou com um número muito baixo, ó, 150 kg por hectare de 12,3200 e 2 aplicações de 100 kg de ureia e 0 de cloreto de potássio em cima dessa soja. Tá? São lavouras altamente responsivas, vai responder muito à produtividade. E tem uma coisa que a gente vê tanto no Olivier quanto na CRP, a vida no solo. Então, a gente acaba brincando que a gente não vai na lavoura para ver praga. A gente vai na lavoura para tirar foto de inimigo natural e de fungos de solo. E é uma verdade, porque eu nunca passei pela minha cabeça que eu fosse fazer uma consultoria indo na propriedade da pessoa a cada 30 dias. Eu não achava que isso fosse possível. E hoje isso é muito possível porque a gente tem um equilíbrio muito grande aqui. Eu estou aqui para falar de rochagem, mas tem que frisar que esse equilíbrio traz o equilíbrio de patógenos, traz o equilíbrio de pragas, problemas-alvo, tipo doenças de folha no milho, está praticamente eliminado. Essas lavouras da CRP, praticamente 1.200 hectares, uma aplicação de fungicida no início do reprodutivo, na última entrada do Uniporte, e nenhuma aplicação para cigarrinha, que, de novo, para mim também assusta. Mas a gente vai levando, vai aplicando os biológicos, e não acontece isso à toa, gente. Para acontecer isso, tem que ter equilíbrio na boca da planta. A planta tem que estar saudável. E às vezes eu passei a vida inteira achando que eu ia jogar NPK, o tanto que o bolso desse conta e eu ia ter equilíbrio. Ou tanto que o bolso desse conta de jogar cálcio e magnésio, eu ia ter equilíbrio. E a gente não é só isso para a gente conseguir esse equilíbrio. Daí, diante desses resultados, que foram realmente muito bons, esse modelo teve um boom muito grande, evoluiu demais. Começamos, tanto a CRP quanto o Olivier abriram realmente as porteiras, abriram as portas da fazenda para visitação.
Tivemos visita de gente grande, olha aqui, ó. Olha o tamanho do homem. Olha aqui. Mas é grande de verdade mesmo na agricultura. Pessoas boas que se interessaram, que estão precisando que o sistema, olhar esse sistema de um jeito diferente. Esse pessoal é produtor de HF, né, produtor de café, produtor de soja. E essa evolução trouxe gente de todo lado. Tem gente da Bahia, tem gente do Paraná. O pessoal veio conhecer, quis entender o que é a biofábrica, como que a gente faz, como é que é o processo de rochagem. Esse pessoal do balde cheio, que é um sistema que tem aí no leite, o pessoal quis vir conhecer. E lá no Olivier Cabanelas, a mesma coisa. Nosso amigo Sérgio do Paraná, pessoal lá de Romaria, de Monte Carmelo. Isso passou tudo. Muitas outras pessoas passaram pela CRP, pelo Olivier. Muitas outras pessoas. Os resultados saíram, as pessoas queriam mesmo saber, e com a colaboração deles, isso aí foi muito possível. Porta aberta mesmo. E nós começamos a passar para um outro processo que já estava sendo implantado na CRP. Todas as pessoas que se interessaram pelo trabalho da rochagem de biológico, a gente começou a motivar e ensinar o produtor a resgatar a biodiversidade. Que nós entendemos que sem a biodiversidade não haveria funcionamento de rochagem. Sem biodiversidade, você não tem defesa de planta. Sem biodiversidade, você não tem mineralização. Então, isso tudo, nós começamos a bater muito forte com o agricultor. Resgate a sua biodiversidade. Resgate tudo. Eu vou falar para frente, mas resgate tudo o que o nosso cloro matou. Resgate tudo que os nossos fungicidas incessantemente mataram. Que estão presentes nas nossas matas. Então, esse foi um trabalho com todas as empresas, com todas as pessoas que eu passo durante todo o ano aí, para que as pessoas comecem a apostar em trazer essa biodiversidade. E eu brinco muito. E tem como trazer essa biodiversidade no 0800. Não precisamos de apostar que não precisamos ter dinheiro. Isso aqui é 0800, gente. Nossa natureza. E nós temos mais um monte de 0800 aí. Nós temos os nossos animais, nossos gado, que cedem um monte de micro-organismos para a gente, que nós podemos usar nesse contexto. Tá? Começou as pessoas procurarem para a gente ter bate-papo nas casas, nas fazendas. Eu ocupei até dia de domingo para falar sobre isso aí, reuniões super agradáveis, para mostrar tudo isso aí, como é que é. Porque para todas as pessoas que querem entrar no processo, isso é muito novidade. É outra língua. A gente ouviu uma outra língua durante 100, 150 anos. Meus pais agora que estão acreditando em mim. Não é vergonha de falar, não. A minha esposa está aí também, agora que ela está acreditando em mim. Então, assim, é outra linguagem, é outra conversa, tá? E palestras, começamos a ser convidados para falar em outras culturas, né? De um modo muito simples, mas passar como é que isso pode ser ativo, né? Como é que isso passar para toda a população, como é que vocês podem ter o benefício disso tudo, tá? Pessoas aqui, o seu Ricardo Bartolo, que a vida inteira no sistema convencional também, mas que já estava propenso à mudança, vendo esse cafezal aqui, ó, lá em Três Pontas, do Eric, que está presente aí também, que tinha acabado de ser colhido, e olha, ele ficou assustado com a sanidade desse cafezal, com zero de adubo químico, e com biológicos, e compostagem, rochagem. Então, assim, as coisas foram muito reais. Também na parte de rochagem, a gente começou a ver as pessoas aqui, homenagem ao nosso saudoso Joaquim, lá do CRP, e começamos a olhar para várias fontes de rocha. Começou os dias de campo serem mais abrangentes, o Dr. Éder, a gente visitar rochas diferentes, conhecer, entender mais esse assunto também. Nós estamos falando aí de 2, 3 anos. Então, nós começamos a correr atrás, entender mais isso aí. Tá?
começamos a entender como que essas rochas podem ser inseridas na agricultura. Tem outras formas também delas serem inseridas. Aqui é uma compostagem, eu conheci o pessoal que faz a compostagem, pessoal maravilhoso, ensina realmente a técnica, é o trabalho deles. E aí eles estão inserindo, ó, uma rocha, duas rochas, e olha lá, ó, exemplos que você pode inserir, não precisa ser essas, mas você pode inserir rochas na sua compostagem e dar esse alimento para a planta na forma orgânica. Não só pegar o que você vai compostar, o esterco, a palha que você vai compostar, não, aproveita a oportunidade da compostagem e insere os alimentos para a planta e já vai ter o trabalho pronto quando a planta receber isso. Tá? Bom, isso aí cresceu bastante, como eu tinha dito, várias pessoas visitaram, a gente acabou tendo um boom muito grande aí, uma demanda muito grande de trabalho, várias pessoas do Brasil inteiro aí, ou de várias regiões do país querendo saber disso, tá? E as culturas também que a gente foi implantando são várias. A cana-de-açúcar muito resistente, mas nós temos vários trabalhos, vai ser apresentado trabalho no fórum com resultados em cana-de-açúcar. A gente já tem oportunidade em usina, em produtores, para usar o pó de rocha em cana-de-açúcar, e estamos usando. Essa é uma cana-de-açúcar que está com 10 toneladas por hectare lá na usina em Pompéu, 10 toneladas por hectare de ardósia, 150 kg de MAP, ela está com 10 toneladas de pó de ardósia, 150 kg de MAP e zero de biológico, zero de inseticida químico, fungicida químico, enraizador. Que para o mundo da cana-de-açúcar, isso é quase impossível. Essa cana não usou nada, nada, só biológicos. Tá? Cultura do feijão, da mesma forma. O monstro da mosca branca não apareceu. Não teve esse monstro, nós não vimos. Em regiões que o monstro da mosca branca aparece, para a soja também não vimos. Isso aqui é feijão do lado de pivôs de soja, na CRP Agropecuária. Na cultura do café, a mesma coisa. Já falei dos nossos amigos aí que estão aqui e estão tendo os resultados. No sorgo, na alface, olha só, onde nós estamos indo. Nós entramos com pó de rocha em alface, entramos com biológico em alface. Floresta, agradecer aqui o pessoal da SD Florestal, que também está presente, Martim Campos. E aqui eu quero falar de um trabalho para vocês, que é, no primeiro dia de visita meu na empresa deles, está aqui o Léo, né? Eles me apresentaram um problema dentro do viveiro clonal, que era uma mortalidade muito grande por risoctônia nas mudinhas dentro da estufa. Tá? Nós estudamos, marcamos um outro dia para falar sobre esse assunto, e nós fizemos algumas mudanças de manejo e algumas mudanças técnicas. Tá? 30 dias depois que conseguimos colocar isso em prática, a gente fez, nessa prática, e colocou bandejas no modelo convencional deles, com os tratamentos que eles estavam fazendo, e o enraizamento era esse. E, na mudança que eu fiz, eu coloquei pó de ardósia no substrato, iorim e biológicos junto. E olha o enraizamento que aconteceu. Bom, hoje é isso que está lá. Tem uma mudança magnífica, fantástica. Essa é uma mudinha 15 dias após o plantio. Isso aqui é 15 dias após o plantio e isso já é transplantado das estufas. Em soja, essa é a lavoura de soja da CRP, que deu aquela média lá. Isso aqui nos surpreendeu demais, porque essa lavoura se manteve intacta de doença do começo ao final, mesmo a gente tendo a intervenção de uma aplicação de fungicida químico. Isso tudo foi magnífico. A gente fez a intervenção
por conta de muita chuva, a gente não tinha índice de doença e continua até a colheita sem nenhum índice de doenças. Aqui, na cultura do milho, atuação também, mas eu quis mostrar essa foto, só para dizer que essa lavoura é uma lavoura de um cliente novo lá de Pompéu também, que ele conduziu a lavoura toda de um milho convencional, sem nada de produto químico na lavoura. E duas aplicações de 100 kg por hectare de ureia e 100 kg de MAP. E essa lavoura aqui é uma parte da lavoura do Olivier, essa espiga aqui é um milho douradão. Esse milho é uma variedade, não é um híbrido, tá? Que ele plantou para fazer silagem para os cavalos. E quando o Olivier plantou isso aqui, foi motivo de brincadeira. Ele tirou esse milho que não tem resistência alguma à lagarta, resistência alguma à doença, não tem melhoramento genético, tirou com essa perfeição. Então, eu fiz questão de dizer que nós estamos vivendo um outro mundo, que para mim, toda hora eu vou repetir isso, para mim também é muito diferente, mas nós estamos vivendo um mundo muito mágico. Bom, essa é a minha história que eu tinha para falar para vocês. O que aconteceu de quando eu tive aquela história que eu falei para vocês, conheci a rochagem e essa trajetória, o que aconteceu na trajetória, tá? Hoje, nós temos um caminho a seguir, nós já temos, apesar que eu brinco sempre que a gente tem 10% de aprendizado só nesse tema, mas nós já temos um direcionamento, temos um caminho a seguir. E antes de eu seguir para o caminho, eu quero chamar vocês para algumas reflexões que não precisam de responder. Eu quero que vocês fiquem pensando nisso. Como as florestas estão sempre em equilíbrio? Por que temos que utilizar várias aplicações de defensivos químicos durante o ciclo de uma cultura? Por que a cada safra temos novos problemas fitossanitários? Por que vários produtores fazem complementos nutricionais via folha em suas culturas? Qual a relação entre solos, plantas, animais e seres humanos? A gente come por onde, gente? Nós comemos pela boca. A boca da planta é a raiz. Por que nós temos que fazer complementos de adubação foliar nas plantas? Não estou dizendo que adubo foliar não funciona. Eu quero que vocês pensem. Tá? Então vamos em frente. A busca sempre foi, na nossa vida, o equilíbrio financeiro e o químico. Então a gente decidia o que a gente podia gastar e decidia o que a gente ia fazer do nosso equilíbrio químico. Aí nós íamos lá com o dinheiro que a gente tinha, vamos comprar o nosso NPK, o nosso calcário, o nosso gesso, e é o que tinha. E muitas vezes um ano não deu certo, por um motivo ou outro, a gente sempre falava assim, vamos aumentar a adubação que vai dar certo. E eu quero dizer para vocês com muita certeza hoje, que o equilíbrio biológico tem que ser a primeira busca. Busquemos primeiro o equilíbrio biológico. Depois busquemos o químico, para conseguir o físico e o financeiro. Tá? Esse equilíbrio biológico, a gente tem uma situação, que a gente tem que reverter essa situação. Ou pelo menos tentar reverter ao longo dos anos. Eu costumo brincar assim, ó. Como é que eu consegui esse corpício aqui com quase 100 quilos em 30 anos de sedentarismo? Como é que eu quero fazer minha lavoura voltar em 6 meses para um sistema sustentável? Como é que eu quero implantar pó de rocha biológico de hoje para amanhã e fazer isso tudo ficar sustentável? E que dê tudo certo. Então, a gente tem essa situação. Ó. Muitos e muitos anos aplicando de 3 a 4 vezes de cloreto no ano, principalmente em áreas irrigadas. Fungicida, em torno de 6, 7 aplicações de fungicidas químicos. Herbicidas. Se você pegar uma cultura de citros hoje, aí, 4 ou 5 aplicações de herbicida. Nós temos monocultura em muitos casos, cana-de-açúcar, citros, floresta, e aí vai. Nós temos compactação do solo, com toda a certeza do mundo, porque nós não temos plantio direto, nós não temos cobertura de solo. Nós temos um adensamento de solo, que é pior que compactação de solo, é um solo desestruturado.
Nós temos diminuição de matéria orgânica a todo ano que passa, não aumento de matéria orgânica, e um cultivo mínimo. Ao contrário do que a gente pensa, que a gente tem plantio direto, a gente tem um cultivo mínimo. Então, isso tudo tem que ser revertido. E nós não vamos conseguir reverter do dia para a noite só com rochagem, só com biológico, só com plantas de cobertura. Precisamos de ter mais atitude, mais ação no nosso processo. Não podemos ficar acreditando em milagre. Esse equilíbrio a gente consegue trazendo aquilo que eu falei, trazendo os EM da mata, 0,800. Comunidades de micro-organismos diversas, que eu já falei também, a gente consegue quase todas no 0,800. Rotação de cultura. O que é rotação de cultura, gente? Não quero ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas é só repetir aquela cultura 24 meses depois. Quem faz isso hoje aqui? Tá? O resto é sucessão de cultura. E aí, se nós fizermos isso, nós vamos ter plantio direto. Descompactação de solo. E muitas vezes a gente não faz porque a gente está apertado pelo sistema financeiro. A gente está apertado porque a gente tem... Eu já ouvi muito produtor falar, não posso plantar milho, o milho não paga a minha conta esse ano. Mas é pensamento a curto prazo. Tá? Nós temos que conseguir descompactação de solo, aumento de matéria orgânica, remineralizadores de solo e plantas amigas. Quando a gente tiver isso no nosso sistema, nós temos equilíbrio biológico. Enquanto a gente não tiver isso, nós temos desequilíbrio. E a gente sempre vai pensar em apelar. É só dar alguma coisinha errada aqui, nós vamos pensar em apelar aqui. Não, esse negócio não está certo, vamos voltar para cá. Equilíbrio químico. Olha só, nós aplicamos NPK, cálcio, magnésio, enxofre, boro e zinco. Mais algumas cositas aí, olha lá, hein? Mas o padrão é esse. Nós aplicamos fósforo solúvel, todas as vezes. O que nós fazemos? Não fornecemos parceria para formação de micorriza, para criação de micorriza no solo. E quando nós aplicamos fósforo solúvel, a raiz da nossa planta não quer fazer parceria com micorriza. E se ela não quer fazer parceria, nós vamos ter diminuição da população de micorriza. Se nós temos diminuição, nós temos o quê? Menos mineralização. Nós não temos disponibilização de fósforo que está guardado no nosso solo há 30, 40, 50 anos. Nós estamos perdendo dinheiro, porque a gente pega e joga fósforo solúvel todos os anos. Tá? Uso excessivo de fungicidas químicos. Nós temos programações calendarizadas, porque, desculpa o que eu falo aqui, mas a gente fala toda hora, eu falo toda hora que a gente vive a agricultura do medo. Toda hora a gente está com medo de alguma coisa. Toda hora. Nós temos medo de ferrugem, o problema é a doença de final de ciclo. Nós temos medo disso, daquilo. Então, acaba que no fim, nós enfiamos o pacote goela abaixo e aplicamos, porque nos dá tranquilidade. Tá? E isso vai só acabando fazendo desequilíbrio. Olha lá, ó, baixa população de micorriza, baixa mineralização de fósforos, perda por lixiviação e volatilização, quando a gente usa nitrogênio na forma não orgânica. Nós assumimos que a gente perde 60%, 70% do nitrogênio e continuamos aplicando. Tá? Com isso, nós temos alto custo. Plantas doentes sempre. Nós temos plantas doentes sempre, porque se nós temos plantas desequilibradas, nós temos que cuidar dela mesmo como um bebezinho recém-nascido que nasceu doente. É o que nós fazemos. Nós não conseguimos plantar nenhuma cultura sem ter que fazer N aplicações de inseticida e fungicida e de adubo foliar. Porque nós temos um sistema desequilibrado. E nós temos necessidade cada dia maior, acabei de falar, defender as plantas de patógenos e pragas. Tá? Para conseguir o equilíbrio, nós precisamos de fazer combinação de remineralizadores de solo. Não uso de cloreto. Nós temos opções para isso. Aumento do uso de fosfato natural. Aumento da atividade de micorrizas e micro-organismos solubilizadores e indutores de resistência.
Disponibilidade de nutrientes para a planta na forma orgânica. Busca incessante da planta por parcerias com micro-organismos, simbiose. Nós temos que obrigar nossas plantas a buscar isso. A planta não pode ser preguiçosa, ela tem que ter parceria com o micro-organismo. Se ela tiver parceria com o micro-organismo, eles estão levando resistência para elas. Essa é a busca, é muito inverso do que a gente faz no nosso dia a dia. E aí, quando a gente faz a aplicação de remineralizadores, olha como é que muda o contexto de uma planta. Olha como é que a gente já vai alimentando a planta de uma forma mais homogênea. Isso tudo leva ao que o Bisão falou. Planta bem equilibrada, animal bem equilibrado, ser humano bem equilibrado. Então, olha só como isso tudo tem a ver com a vida da gente. Equilíbrio físico. Nós fazemos cultivo mínimo, baixa matéria orgânica, falta de rotação de cultura, alta compactação e adensamento do solo, causa aumento de pragas de solo, nematóides e patógenos, fusário e macrofomínea. Às vezes a gente está com uma área totalmente complicada, com cultivo mínimo, adensamento de solo, compactação, e a gente está com problema de macrofomínea, a gente está com problema de fusário, nematóide que não acaba mais. O Brasil inteiro tem problema de nematóide hoje em todas as culturas. Dá para contar no dedo o produtor que não tem problema de nematóide. O nematóide está presente na vida da gente. Ele não pode estar presente na forma de causar dano. E aí, se ele está causando dano, porque nós estamos em desequilíbrio. Esse é o grande problema. E aí a gente quer, de novo, a gente quer adotar novas práticas, com um monte de problema desse aqui, não conseguimos reverter nada, queremos reverter do dia para a noite e ficamos esperando um milagre. Tá? O equilíbrio a gente consegue com rotação de cultura, plantas de cobertura, aumento de matéria orgânica e aumento da atividade microbiana do solo. Não sei se vocês repararam, mas desde quando eu comecei a falar de equilíbrio biológico, químico e físico, eu repeti várias frases aqui, ó. Repeti rotação de cultura, plantas de cobertura, matéria orgânica. Se nós não tivermos plantio direto de verdade, se nós não tivermos cobertura do solo de verdade, plantas de cobertura de verdade, rotação de cultura, nós não vamos conseguir esse equilíbrio aqui, ó. Nós vamos ter solos cada dia mais desestruturados e menos produtivos e mais doentes. E se nós plantamos num ambiente doente, aí sim nós temos que cuidar mesmo. Nós temos que proteger a semente porque o seu solo está doente. Nós temos que proteger a planta. E o equilíbrio financeiro, o que nós vivemos é isso, ó. Alto custo nutricional, a gente gasta muito para nutrir as plantas e vamos gastar cada dia mais, se a gente não tomar nenhuma providência. Nós vamos ter necessidade de complementos nutricionais sempre e empréstimos e dependências de produtos importados. Esse é o verdadeiro desequilíbrio na lavoura, que é o que impõe o maior custo ao nosso sistema produtivo. Para conseguirmos o equilíbrio, no novo modelo agrícola, a combinação dos manejos biológicos, químico e físico, levam o produtor a uma agricultura sustentável, incluindo a independência financeira. Então, veja bem, olha como é que eu fechei. Se a gente tiver a combinação do equilíbrio biológico, físico e químico, nós vamos ter, com certeza, a combinação do equilíbrio financeiro. Então, o que eu falei lá no começo? Primeira coisa que a gente pensa quando começa a planejar uma lavoura é no equilíbrio financeiro. O que eu tenho? O que eu posso gastar? Está errado, gente. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com a pulga atrás da orelha comigo, mas eu quero que vocês saiam. Com a pulga atrás da orelha, de verdade. Mas está errado. Este novo modelo é o futuro à nossa frente. Se faz necessário mudar as formas de agir que vinham sendo replicadas e que foram excelentes e necessárias até o nosso momento. Foi com isso que muitos produtores que estão aqui, muitos produtores que vivem na agricultura, chegaram onde estão, em bons patamares. Tá? Neste momento da nova realidade, o envolvimento do produtor na busca por conhecimento, contratar profissionais com as competências técnicas necessárias
e parcerias que agreguem valor ao negócio é o grande diferencial do sucesso, da aplicabilidade do novo modelo agrícola. Então, nós temos que parar de comprar produto e comprar serviço. Nós temos que resgatar nossos engenheiros agrônomos para o campo, não de maleta na mão. Não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém. Resgatar os nossos engenheiros agrônomos para ver como que estão nossos solos, como que está a vida dos nossos solos, como é que está o nosso ambiente produtivo. É isso aí, muito obrigado, agradeço a presença de vocês, atenção.